Olá, nessa aula de Excel, vamos ver ainda continuar no assunto de PROC-V e a gente vai ver utilizando o PROC-V com outra função. A gente viu na aula passada utilizando o PROC-V com a função soma, agora a gente vai ver como utilizar o PROC-V usando a função se, ok? Então aqui eu tenho uma tabela montada, onde eu tenho aqui as vendas no trimestre, tá? Por região e o valor total dessas vendas, tá certo? E aqui está a comissão por região. Então, se na tal região vendeu esse valor, ele vai ganhar uma porcentagem, vai ter uma porcentagem e por cada região tem uma porcentagem específica, tá? O que você vai ter que fazer primeiro é selecionar as células que você quer e criar e fazer disso aqui uma tabela, tá? E aí você dá um nome a essa tabela aqui. Se você não fizer isso, ele vai buscar só a célula, tá? Mas quando você faz isso e agrupa e dá um nome aqui, então esse conjunto aqui tem um nome, tá certo? Tem um nome e tem a coluna 1 e tem a coluna 2, ok? Então você faz isso, especifica o nome, que aí sim o PROC-V vai conseguir achar a coluna 1 e a coluna 2, tá certo? Então você vai especificar o critério de pesquisa, vai ser a coluna 2. Você vê que em parecida com todas, é que todos os campos de comissão estão na coluna 2, tá certo? Então como é que a gente utiliza isso aqui? Então a gente vai colocar a função PROC-V, né, de pesquisa. Então pesquise na vertical, né, procure na vertical qual o valor. O valor procurado vai ser o total, certo? Vai ser o total. Ponto e vírgula. E aí sim eu vou entrar agora com a função se, certo? Então se. E aí vou fazer o teste lógico, né? Qual vai ser o teste lógico? Então se qual vai ser o teste lógico? O teste lógico vai ser o seguinte. Então, se o nome for igual a Nordeste, vou colocar aqui, então vai pesquisar na tabela Nordeste, certo? Então basicamente é isso, tá? Então, se o nome for de pesquisa for Nordeste, ele vai procurar na tabela Nordeste. Você vê que ele já puxa a tabela. Aqui eu vou dar fechar um parêntese do se, ponto e vírgula, e onde é que ele vai fazer essa pesquisa, né? Na coluna, olha o número do índice de coluna, na coluna 2. Ponto e vírgula e enter, certo? Deu tudo certo, só teve um errinho porque aqui é norte, né? Eu teria que trabalhar no norte, né? Mas eu vou só inverter isso aqui, vou colocar aqui Nordeste, só para ficar mais, né? Nordeste e aqui Norte, só para ficar melhor. Pronto. Então 5%, tá? Se ele vendeu nesse valor. Se o valor for maior que 8.000, vamos supor que se eu cheguei aqui e coloquei aqui 8.000, 10%, ó. Então se o valor aqui foi 10.000, 12%, certo? Se o valor aqui for 1.000, ou seja, deu um erro, né? Porque eu mandei pesquisar só naquele intervalo, né? E aí por isso não é um erro, é uma mensagem de informação. Mas isso aqui tem como tratar, tá certo? A princípio é mostrar como funciona a função se dentro de uma PROC-V, ok? Então se eu colocar aqui 2.000 também, colocar aqui 5.000, ok, 5%, se estiver naquele intervalo, né? Certo? Então, o seguinte, a mesma coisa aqui, ó, igual PROC-V
onde é o valor procurado? Na coluna, né? Ponto e vírgula. E agora sim eu vou abrir aqui o se. Então se, vou fazer a função se o nome, a célula for igual a norte, tá aqui norte, ponto e vírgula, ele já vai me trazer aqui, ó, norte. Fecho parêntese, ponto e vírgula, na coluna 2. Ó. Então é isso, 8%, certo? Então se foi até 8.000, 8%. Tá? Ok. Então aqui, vamos supor se aqui fosse 10.000, 8%, certo? Se for 12.000, 10%, como está aqui planejado, tá? Se for 14.000, 10%, mas também se for 15.000, 15%, ok? Então, está funcionando. Deixa eu dar um... Opa! Está funcionando, tá? Então é basicamente isso quando você tem uma função dentro da outra. Então é dessa forma que você vai utilizar para usar o se dentro de uma PROC-V, tá? Vou fazer aqui novamente, ó, igual PROC-V, certo? O campo que vai ser pesquisado, o valor que vai ser procurado, vai ser esse aqui, esse valor, ponto e vírgula, e aí já entro com a outra função. Então vai ser padrão isso para todas as funções, certo? Quando você quiser colocar alguma função dentro de outra ou alguma função dentro da PROC-V aqui específico. Então se teste lógico aqui for centro-oeste, ou seja, for essa célula, for igual a centro-oeste, ponto e vírgula, centro, ele já traz aqui, ó. Fecho aqui, qual a coluna que ele vai procurar? Vou dar um ponto e vírgula, né? A coluna vai ser a coluna 2. Ponto e fecho. Então, aqui é só você clicar aqui em porcentagem que ele já gera aqui a porcentagem, tá certo? Então, deu 10.000 aqui, o valor aproximado, então 5% foi o que ele achou. Se por um acaso tivesse dado aqui 18.000, 10%, tá? Então, o valor aproximado. Tranquilo? Então, é basicamente isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. Na próxima aula eu vou mostrar como tratar aqueles erros também, tá certo? Para ficar uma tabela mais redondinha. Qualquer dúvida é só perguntar. Espero que tenham entendido.